Você é profissional da saúde e pensa ser importante conhecer mais sobre a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes? Nunca recebeu treinamento formal sobre o tema? Não sabe como abordar em consulta essa área importante do ser humano? Seja bem-vindo ao canal do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador deste grupo incrível que reúne profissionais da saúde das mais diversas áreas de todas as regiões do Brasil. O GSE é um grupo online de estudos que, de forma gratuita, reúne interessados em aprimorar seus conhecimentos técnicos sobre a abordagem da religiosidade e espiritualidade de seus pacientes. Fique aqui conosco em mais este vídeo enriquecedor. Queremos lhe ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Dê uma força ao canal, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Deixe nos comentários sua dúvida, crítica ou sugestão e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma enorme satisfação eles receberem mais um encontro do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Me chamo Maurício Esperandil, sou médico cardiologista e coordenador do GSE. Farei a direção de nossas atividades de hoje. Se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade de nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio, com o intuito de promover uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, uma abordagem biopsicossócio-espiritual. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. Já se você nos acompanha via YouTube, assista até o fim para não perder nenhuma novidade. Tivemos a honra de receber, no mês passado, o Dr. Juliano Trota, professor da disciplina de Ciência, Saúde e Espiritualidade da PUC-PR, falando sobre a abordagem da espiritualidade e as pesquisas científicas envolvendo esse tema. Se você perdeu, não esqueça de acessar nosso canal no YouTube, GSE-PR, e assistir essa ótima aula. Lá você também pode ver todos os nossos encontros prévios, repletos de conhecimento para aprimorar seus estudos. Mas hoje, em nossa última reunião de 2024, fico muito feliz em anunciar a participação de uma das responsáveis pela minha formação na área de espiritualidade na prática clínica. O GSE tem a honra de receber a professora Thaís Oliveira da Silva para os nossos estudos da noite. Ela é psicóloga graduada pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em estudos interdisciplinares sobre a universidade, também ali pela UFBA, e doutorado em cuidados paliativos pela Universidade de Niágara, nos Estados Unidos. Se eu errar em alguma coisa, por favor, me corrija depois. Doutorado em sanduíche. Sanduíche, né? Atualmente investiga as relações entre espiritualidade e saúde, especialmente experiências de final de vida, que será o nosso tema de hoje, como pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora e também da Rede Universitária de Pesquisas em Espiritualidade da Universidade Federal da Bahia. Com toda essa bagagem, a professora Thaís nos trará o tema Experiências de Fim de Vida, Experiências Anômalas no Limiar da Morte. É um tema palpitante, mas que toca a todos nós, não apenas como profissionais de saúde, mas também como pessoas. Eu tenho certeza que será um excelente aprendizado para todos e desejo a você, professora Thaís, uma brilhante apresentação. Eu agradeço desde já por você ter aceitado meu convite para o encontro e por estar aqui conosco após um dia inteiro de trabalhos. Sinta-se à vontade, nós estamos inteiramente à sua disposição. Eu é que agradeço, muito obrigada, Maurício, por essa oportunidade, né? É uma alegria estar aqui com vocês, de verdade, né? E poder compartilhar um pouquinho desse tema que eu tenho começado a estudar, né? Então, como o Maurício trouxe, experiências anômalas, né, no limiar da morte. A gente vai falar hoje, né? Eu queria agradecer enormemente, né, ao Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná por essa oportunidade. Como eu disse, é uma alegria estar aqui, né, trocando com vocês e compartilhando um pouco aí das minhas experiências, tá? Então,
Antes da gente começar a falar das experiências anômalas, eu queria trazer essa pergunta. Na verdade, essa é uma pergunta que eu encontrei nesse texto, né? Experiências de final de vida. Desculpa, gente, acho que tem alguém com fone aberto. Pronto, obrigada. Então, assim, que eu encontrei nesse texto morte, experiência de final de vida e suas implicações clínicas e teóricas para a relação mente-cérebro. Foi um texto escrito pelo professor Franklin Santana Santos e o Peter Fenwick, que foi um pioneiro, né, um neurofisiologista e neuropsiquiatra inglês, dos estudos sobre EQM, experiências de quase morte e experiências de final de vida. Ele faleceu agora no dia 22 de novembro, né? Então eu quero honrá-lo aqui e agradecê-lo publicamente, né, por todas as pesquisas, por todo o investimento dele nesse campo. E é uma pergunta que está nesse texto mais, vamos dizer, contemporâneo, né, de 2011, mas é uma pergunta que a humanidade sempre se fez. A morte é uma parede, né? A morte é o fim, ou a morte é uma porta, né? Uma transição para um outro lugar, que leva de um espaço para outro. A minha ideia hoje é que a gente possa olhar as evidências, os estudos científicos que vêm sendo feitos nessa área, para a gente, ao final, né, da minha fala, tentar responder, ouvir de vocês qual é, né, a hipótese, ou talvez qual é dessas duas coisas aí que parecem mais próximas para vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês hoje tem crenças pessoais, crenças religiosas, crenças espirituais ou não crenças sobre isso, né? Também temos essa possibilidade. Mas eu vou trazer um pouco dos estudos e eu quero escutar vocês sobre o que vocês acham depois das evidências científicas que eu vou estar trazendo, tá? Mas antes, acho que é importante a gente definir o que eu estou chamando de experiências de final de vida. Na verdade, esse é um conceito que foi cunhado pelo Peter Fenwick, que ele diz, né, que é um conjunto de fenômenos de caráter espiritual, transcendente, que ocorrem nos últimos dias ou semanas de vida e que estão associados ao processo de morrer. Então, pelo termo conjunto, vocês vão ver, né? Vocês já estão sentindo aí que não é apenas uma experiência, são várias experiências, né? E se forma um conjunto, são experiências que têm características semelhantes, mas também são experiências que podem ter diferenças, tá? E que estão associadas com o processo de morrer. Essas experiências, gente, a gente tem relatos dela em todas as culturas, né? Ao longo da história, se a gente for pegando aí, a gente encontra relatos de experiências de final de vida em biografias e literatura de todas as idades, né? Se a gente pensa aí no design antigo do caixão egípcio, que fala dessas experiências, desse contato, né, com esse só tá vindo em inglês, realmente, tipo assim, com esse reino, né, ou esse lugar transcendente, né, até as visões de místicos medievais e santos cristãos. Quem tem interesse, né, existe uma experiência final de vida em que o São Francisco de Assis, no leito de morte, né, quem quiser pode pesquisar um pouquinho depois, ele relata estar vendo figuras religiosas vindo buscá-lo, né. E o Peter Fenwick, a partir dos seus estudos com profissionais de saúde do Reino Unido, profissionais que trabalhavam em hospices, que trabalhavam em hospitais, que trabalhavam em unidades de cuidados paliativos e nursing homes, né, em casas de repouso, ele foi percebendo que essas experiências de final de vida, elas se dividiam em duas categorias principais. Uma que ele chamou de transpessoal, que está conectada com esses elementos transcendentes, esses elementos espirituais. São experiências que, de alguma forma, conectam a pessoa com algo imaterial. E as experiências de significado final, que são experiências que estão conectadas ao momento presente da pessoa que está morrendo. Esse momento de fechamento de um ciclo de vida. Esse momento da morte propriamente dita. Nós temos uma série de experiências transpessoais, as mais prevalentes, ou seja, as que mais são citadas na literatura, são as visões e sonhos no leito de morte. Mas a gente tem todas essas experiências aí, né, detalhadas. Eu não vou aprofundar nisso agora, porque eu vou utilizar um diagrama logo em frente para explicar cada uma delas para vocês, fiquem tranquilos. E as de significado final,
né? Que dentre elas eu vou chamar a atenção da lucidez terminal, que eu vou explicar melhor do que, né? É o que a gente chama assim leigamente, mas não é tão adequado, mas leigamente a gente chama da melhora da morte, né? Só para vocês já terem uma ideia aí do que seria isso. E, basicamente, eu vou trazer alguns exemplos de experiências para vocês poderem sentir um pouquinho o gosto exato do que são essas experiências. E essas experiências foram coletadas dessas duas referências principais. A Arte do Morrer, de Peter Fenwick, Elizabeth Fenwick, e esse capítulo 9 desse livro, Explorando as Fronteiras da Relação Mente-Cérebro, tá? Que também foi escrito pelo professor Peter Fenwick e pelo professor Franklin Santana Santos, que é um geriatra que foi formado na USP, mas que é baiano, né, está de volta à Bahia, e que, de alguma forma, também tem trabalhado em prol de uma visão mais holística sobre o morrer, né, e os cuidados paliativos. Então, o que são esses sonhos e visões de final de vida, gente? Geralmente, são sonhos ou visões com familiares e amigos falecidos, ou figuras religiosas, que enviam mensagens para a pessoa, né, que está em final de vida, que está com uma doença ameaçadora da vida, e os convida a fazer a transição para a morte. Elas podem ocorrer enquanto a pessoa está dormindo, a gente chama de sonhos. Elas podem ocorrer enquanto a pessoa está acordada, em vigília, né? E a gente chama de visões. Ou, praticamente, quase 27% na literatura fala sobre acontecer nesse estado intermediário. Eu não estou no sono profundo, mas eu também não estou em vigília acordada. Eu estou, né, num estado alterado de consciência, em que parte parece que eu estou atenta, mas parte não. Geralmente acontece meses a momentos antes da morte, e são experiências que também são testemunhadas por cuidadores, por familiares ou por profissionais de saúde que estão cuidando da pessoa que está morrendo. E a literatura aponta, gente, que são experiências fenomenologicamente, ou seja, o conteúdo, a forma como a experiência se apresenta, muito diferente do delirium e das alucinações orgânicas. Delirium, gente, primeiro eu vou diferenciar, é diferente do delírio. Pacientes psicóticos têm delírio, têm alteração do juízo da realidade. Ele vai dizer, eu sou Napoleão Bonaparte, eu nasci, eu fui arrancado da barriga de Deus. Isso é uma síndrome mental que não tem origem orgânica, necessariamente, e que está conectada especialmente com transtornos psicóticos. Quando a gente está falando de delírio, a gente está falando de um transtorno mental de origem orgânica, cuja causa sempre é orgânica. Pacientes em final de vida, para vocês terem noção, cerca, né, até perto do momento da morte, de 88% dos pacientes em final de vida vão ter episódios ou estados flutuantes de delírio. Por quê? Porque eles vão ter alterações metabólicas, né, do sódio ou do potássio, porque eles podem estar obstipados e isso gerar uma série de alterações, porque eles podem estar com dor, porque eles podem estar sem dormir adequadamente, deprimidos, né, porque eles podem estar totalmente inflamados, né, o câncer gera inflamação corporal e essas toxinas passam pela barreira hematoencefálica, né, e chegam até o cérebro, inflamando o cérebro. Mas elas são bem diferentes dos sonhos e visões de final de vida, tá? E das alucinações orgânicas, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Então, vou trazer um exemplo de visões de leito de morte, aí do livro de Fenwick, né? Vou traduzir para vocês. Então, alguns meses antes dela morrer, a minha avó me disse, no retorno do trabalho um dia, que Greta tinha visitado ela durante a tarde. E que Greta queria que ela fosse com ela. Não, e que ela queria ter ido com ela, mas Greta disse que ela não podia ir porque não era o momento certo. Na noite que ela morreu, a minha avó estava lutando para respirar. Mas de repente, né, ela abriu os olhos amplamente, os olhos abriram amplamente e ela sorriu. Mais do que sorriu, a face dela realmente inteira se iluminou. E ela colocou os braços para cima, como se ela estivesse saudando, né, falando com alguém. A partir daí, ela foi ficando mais calma e ela morreu 15 minutos depois dessa experiência. Eu estou certa, né, de que Greta veio
e que nesse momento, né, que era a hora certa para minha avó ir com ela, né? Então esse é um exemplo aí que foi coletado da pesquisa do Peter Fenwick. E tem uma experiência também bem interessante, gente, quando a gente fala de visões de leito de morte. Essas experiências são chamadas Pickendarien Experiences, ou seja, experiências. O Pickendarien vem de uma poesia, né, que foi escrita por um autor inglês, e ela foi utilizada porque, de alguma forma, é uma experiência que confronta um pouco a nossa ideia de que a mente é produto do cérebro. Por quê? Porque se a gente dissesse, não, isso é alucinação, a pessoa está variando, ela não está bem. Mas como é que ela pode estar vendo, nesse momento, pessoas que ela nem sabia que estavam mortas? Então, Pickendarien Experience é um conjunto de relatos, né? Esse foi um artigo escrito pelo Bruce Greyson, que estuda bastante EQM, experiência de quase morte. Aqui estão todas as referências do artigo, em que ele traz uma série de relatos de pessoas que estavam em final de vida e que começaram a relatar estar vendo ou conversando com pessoas que eles nem sabiam que estavam mortas. E eram tão reais as experiências para eles que eles conversavam como se a pessoa tivesse ido visitá-los, porque eles não sabiam que essas pessoas estavam mortas. Os familiares, para protegê-los, às vezes não tinham contado sobre isso, né? Porque a pessoa estava morrendo no hospital, então como é que vai contar que o filho faleceu de acidente, dentre outros exemplos. E o que seria a lucidez terminal, né? Eu adoro essa imagem aí da lucidez terminal, que tem essa lâmpada aí, né? Que também é chamado de lightening up before death, ou seja, iluminação antes da morte, que é uma reemergência. Esse é um conceito do Michael Nunn, que é esse artigo que está aí para vocês embaixo, a referência, de habilidades mentais normais ou excepcionalmente aprimoradas em pacientes embotados, pacientes que tinham esquizofrenia durante muito tempo, ou doenças mentais graves, ou tumores cerebrais, dentre outros, ou pacientes inconscientes ou comatosos antes da morte, ou mentalmente doentes pouco antes da morte, incluindo uma elevação considerável do humor e da afetação espiritual, né? Então, quando a gente fala de lucidez terminal, gente, existem diversos tipos de doenças, né, em que as pessoas, um pouco antes da morte, doenças neurológicas, doenças mentais, pacientes comatosos graves, né, antes de morrer, em que eles retomam, eles voltam a ter contato, eles ficam lúcidos, eles pedem a comida que mais gostavam, alguns podem inclusive voltar a ter movimentos, voltar a cuidar de algumas atividades do cotidiano diárias, né, de cuidado diárias sozinhos, pentear cabelo, escovar dentes, dentre outras. E fica difícil a gente explicar essa experiência de uma forma, através de um paradigma, né, de que a mente é produto do cérebro, porque, de alguma forma, como explicar isso, por exemplo, numa pessoa com Alzheimer, que a gente sabe que tem lesões neurológicas meio importantes, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. E como explicar que um cérebro danificado possa gerar experiências lúcidas, retomada de memórias, lembranças profundas, conversas em alguém que já nem lembrava o nome dos filhos ou de si mesmo, né? Então, é algo aí, é uma experiência de final de vida, de significado final, como a gente disse, bem interessante, que a gente vai pensar um pouquinho mais sobre ela ao longo da apresentação. E o que são as coincidências de leito de morte, que é outra experiência de final de vida transpessoal, que, na verdade, gente, são experiências em que uma pessoa que se mostra conectada emocionalmente com a pessoa que está morrendo, mas que está distante dela fisicamente, de alguma forma refere sentir, né, sensações corporais, intuições de que a pessoa pode ter morrido. Às vezes, sem nem saber que a pessoa ou estava doente, internada, ou que teve um acidente grave, ou, ao mesmo tempo, também pessoas que, conectadas emocionalmente, geralmente com a pessoa que está morrendo, que ter recebido, entre aspas, a visita dessa pessoa durante a noite. E que era uma visita e uma conexão sem palavras, em que essa pessoa deixava claro que estava tudo bem, né? Que estava tudo certo.
Então, esse é um exemplo também do livro do Fenwick, que é, na noite da sua morte, ele estava na sua própria casa em Darlington. Eu estava com a minha família na minha casa, numa cidade vizinha. Em algum momento da noite, eu fui acordado pelo meu pai, chamando o meu nome. Enquanto ele me chamava, enquanto ele estava, né, me chamando, eu podia ver o que eu só posso presumir que tenha sido o espírito dele subindo alto em direção ao céu da noite, né, ao céu escuro da noite. Antes de eu pegar meu telefone, que tocou muito cedo, mais cedo do que o comum na manhã seguinte, eu já fui capaz, né? Eu pude dizer à minha esposa que era a minha mãe que estava ligando para me dizer que meu pai tinha falecido. Né? Então as pessoas estão distantes fisicamente, mas elas têm um contato que fazem a ter certeza, né, da notícia da passagem de outra pessoa, por exemplo, do falecimento de outra pessoa. E a gente chama de coincidência de leito de morte porque são experiências que são difíceis de ser explicadas. Como é que essa pessoa acessou essa informação? Como é que ela tem essa certeza subjetiva tão fortalecida? Né? Fica difícil explicar isso pelas vias mais convencionais de obter informação pelos 5 sentidos. E aí aqui, como eu disse para vocês, que eu ia explicar um pouquinho melhor cada uma daquelas experiências. Esse é um diagrama daquele mesmo capítulo que eu trouxe, o capítulo 9 do Peter Fenwick, do professor Franklin Santana, em que eles vão trazendo essas séries de experiências de final de vida que ocorrem ao longo do processo de morrer. Aí de lilazinho, de roxo aí, na verdade, né, eu fui separando, são experiências que são vividas apenas por pacientes em final de vida. Então, são eles que têm as visões de leito de morte, ou os sonhos de leito de morte que eu já expliquei. De alguma forma, eles também, existem relatos interessantes de negociar, né? Então, eles, às vezes, se vem alguém da família e diz, não é o momento. Tanto o paciente negocia, quanto a figura, né? O exemplo que a gente leu foi Greta dizendo para a avó da pessoa que estava relatando que não era o momento ainda dela ir. Então, como se tivesse uma negociação, né? Sobre o momento da morte, sobre o momento da passagem. E da mesma forma, apenas pacientes relatam estar transitando entre diferentes realidades. O que é isso, Thaís? A gente sabe, gente, que morrer, na verdade, é entrar num estado de sono profundo. A gente pode usar a metáfora de que morrer é ir se desapegando do mundo e entrando no estado de sono profundo, né? Então, muitas vezes, o paciente que tem uma doença grave, que está em estágio final, fase final de vida, e nesses momentos em que ele se desprega um pouco, que está com a consciência alterada, e muitas vezes eles voltam dizendo que tiveram uma experiência, que tinha um campo verde, que tinha muito amor, que encontraram pessoas falecidas, que não tem mais medo, né? Porque tiveram uma experiência muito transcendente, de muito impacto subjetivo para eles. Uma outra experiência, né, é a lucidez terminal, que eu já expliquei para vocês. Né? Então, vou falar desse último aí, né, que é esse afrouxamento da consciência, depois que eu falar dos outros, tá? Outras experiências que são vividas geralmente por por profissionais de saúde familiares, são as coincidências de leito de morte, né? Então, são pessoas que estão conectadas com essa pessoa que está morrendo. Aí você pode dizer, mas Thaís, o profissional de saúde é conectado com a pessoa que está morrendo? Gente, profissionais que trabalham em cuidados paliativos, apesar do curto tempo, às vezes, quando o paciente, né, entra em cuidados paliativos apenas na fase final de vida, porque o ideal é desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, geralmente a intensidade do vínculo, das emoções, das experiências é muito grande. Então, sim, os profissionais de saúde se vinculam, especialmente profissionais de saúde treinados, né, e que trabalham com cuidados paliativos. É uma forma diferente de cuidar das pessoas. Então, muitos deles relatam, sim, coincidências de leito de morte. Relatar que sonhou com um paciente que sabia que quando chegasse no hospital, no hospice no outro dia, ou na casa de repouso, esse paciente já estaria falecido. Do mesma forma, as experiências abaixo, elas acontecem no momento da morte, né? Então, familiares, profissionais de saúde que referem relógios que pararam dentro da UTI ou dentro de um ambiente hospitalar ou na casa. A gente tem relatos de relógios que pararam na casa de um familiar, né?
exatamente no momento em que a pessoa faleceu. Sons, músicas, escutações, sinos, né? Perceber luzes em volta do corpo, ou na sala, ou no quarto, onde quer que a pessoa esteja falecendo. Animais que têm... Há relatos tanto do aparecimento de animais em contextos inusitados, como borboletas, pássaros. A gente tem uma série de artigos sobre pássaros que aparecem, né, no hospital, na sacada, em lugares inusitados, quanto também animais de estimação dessa pessoa, que tinha uma conexão emocional com ela, que de alguma forma, no momento da morte, começa a ter um comportamento estranho. Seja de uivar, de ficar muito agressivo, ou de ficar muito triste, isolado, um pouco deprimido. Há também relatos, né, de profissionais de saúde e de familiares que veem formas, névoas, saindo do corpo do paciente. Então, há relatos de pessoas que viram névoas saindo pelo pé ou pela cabeça, né, como se fosse algo, né, é porque é difícil traduzir isso em inglês, mas é como se fosse uma nuvenzinha, né, que sai desse corpo. Então, vocês podem ver que a gente tem experiências no início, quando a gente está falando aí da negociação, das visões de morte, né, do processo de morrer, no momento da morte propriamente dita e também depois da morte, né? A gente tem relatos de pessoas trazendo isso. Já essas experiências agora, que eu estou para finalizar, são experiências que podem ser vividas pelos pacientes, pelos familiares ou pelos profissionais de saúde. Então, as premonições, na verdade, de alguma forma, é uma certeza interna, mesmo que não seja consciente, de que a pessoa pode vir a falecer. Existem 3 formas de premonições, eu não vou detalhar isso aqui, isso foi estudo do Peter Fenwick, né, e ele traz que as premonições são muito mais comuns no Oriente do que no Ocidente, mas tem relatos no Ocidente, né, e ele traz até o exemplo de um pai de família de 33 anos, sem nenhum problema de saúde, com 3 filhos pequenos, que começou a organizar a vida, fez o testamento, deixou tudo certinho, né? Teve uns sonhos que acordava assustado, meio que como se estivesse num avião, e ele vai fazer uma viagem a trabalho, o avião cai e ele morre. Né? Então, tem alguns exemplos assim. Exemplos também de familiares, né, que referem ter recebido a visita de um familiar falecido, que de alguma forma avisa que vai levar o outro. Assim como também, né, tanto pacientes quanto familiares profissionais de saúde, a partir do testemunho ou da experimentação dessas experiências de vida, podem sentir alegria, medo, esperança, podem ter percebido presenças no quarto, né? Às vezes presenças conhecidas, às vezes presenças desconhecidas, sensações sinestésicas, toques, cheiros de rosas, tem uma série de relatos, né? E aí o Peter Fenwick traz, gente, diante de toda essa configuração, vamos dizer, esse conjunto de fenômenos de caráter espiritual e transcendente que acontece durante esse momento, que de alguma forma os estudos e os relatos das pessoas apontam que parece que durante o processo de morrer a consciência vai se afrouxando. Né? É como se ela fosse se tornando mais ampla, ela fosse se tornando menos focada, menos conectada como a gente é, né? Eu estou aqui apresentando para vocês, então estou com minha atenção voltada para o slide, voltada para o que eu tenho que dizer para vocês. É como se a consciência se expandisse, tá? E a gente vai ver alguns estudos para a gente pensar, é isso mesmo? Não é? Eu quero escutar a opinião de vocês. E aí, a gente falou, né? São fenômenos diferentes das alucinações do delírio. E do que mesmo que são diferentes, né? Fenomenologicamente. Primeiro que as alucinações, de forma geral, especialmente no final de vida, elas são alucinações assustadoras. Os pacientes estão agitados ou em estado paranoides, né? Sentindo-se perseguidos. Geralmente, essas alucinações, elas são auditivas, ou seja, as pessoas ouvem vozes, mas elas também podem ser visuais. Só que quando visuais, geralmente as pessoas veem figuras assustadoras, animais peçonhentos, insetos, cobras, criaturas, monstros. Essas alucinações têm pouco significado para a pessoa que a vivencia. E, geralmente, somente a pessoa que vivencia essas alucinações é que vê e percebe esses objetos, né? Elas são individuais, porque, de alguma forma,
O conceito de alucinação é o conceito de percepção sem objeto, né? E geralmente é apenas a pessoa que está tendo alucinação que percebe isso. Por isso que a gente diz que tem uma característica não verídica, né? Porque não pode ser confirmada por outras pessoas. Por outro lado, o fenômeno de leito de morte, geralmente, mas não é só isso, são calmos, trazem paz para a pessoa que está vivendo, acontecem nesse momento da morte, enquanto as alucinações podem acontecer em qualquer momento da vida. E geralmente são visuais. E geralmente a pessoa vê o quê? Figuras, entes queridos falecidos, amigos falecidos, figuras religiosas, anjos, dentre outros. E são espiritualmente transformativas, não só para o paciente que vivencia, mas para os familiares também, que testemunham essas experiências, né? E de forma geral, cuidadores, familiares, profissionais de saúde, alguns também relatam, então eles também participam desses fenômenos, vamos dizer assim. Então, são testemunhadas por outras pessoas. Com relação ao delírio, essa síndrome mental orgânica que eu trouxe, gente, ela é bem diferente da experiência final de vida, em diversas esferas do ser. Né? No estado físico, geralmente, especialmente no delírio hiperativo, o paciente está agitado, ele está picking, né? Tendo movimentos involuntários de mexer no lençol da cama, de mexer na roupa, né, do hospital ou da casa onde ele estiver. Geralmente ele está confuso, desorganizado, com alterações de pensamento, com alterações de atenção. No estado relacional, ele está desconectado, extremamente angustiado, com senso de descrença e desconectado da espiritualidade. Já os pacientes que vivem experiência final de vida, geralmente eles encontram conforto, eles estão calmos, eles lembram da experiência, eles estão com lucidez, com a cognição preservada, com o pensamento preservado, com a atenção preservada, eles estão engajados, conectados, confortados e calmos, eles trazem, as experiências são mais reais do que reais, o senso de realidade da experiência é imenso, e geralmente trazem paz, né? Trazem um estado espiritual transcendente. Ah, Thaís, então você quer dizer que toda experiência de final de vida é só confortável? Não. Nós também temos relatos de experiências angustiantes, numa escala bem menor, em média de 18% das experiências são angustiantes. Mas, de alguma forma, quando essas experiências podem ser elaboradas, trabalhadas, né, pelo profissional de saúde junto com o paciente, geralmente essas experiências trazem um chamado, eles alertam o paciente, por exemplo, para resolver pendências, para fazer as pazes com o familiar que ele estava distante, para poder resolver questões antes de falecer, para perdoar. Então, na verdade, mesmo quando elas são angustiantes, elas têm um sentido de transformação para as pessoas que as vivenciam. E aí você pode perguntar, poxa, Thaís, mas eu sempre ouvi essas histórias, minha avó, minha bisa, o pai de uma amiga minha, meu pai, minha mãe viveu isso, mas não é só relatos, não é anedótico, não é apenas conversa, né? Não, gente, a gente já tem pesquisas no mundo inteiro. Pesquisas com pacientes, com familiares enlutados, com profissionais de saúde, com voluntários. Se vocês forem perceber, nós já temos pesquisas em todos os continentes, exceto na Antártida e na África. Só que se a gente pensar que na Antártica a gente já não tem quase estudo para nenhuma área da saúde, né? Tem pouquíssimos estudos, a gente pode pensar que realmente uma grande lacuna é ter estudos no continente africano. A gente tem apenas um estudo no Brasil que está aqui com profissionais de saúde, né? Que foi feito pelo grupo lá do Núcleo de Pesquisa, o grupo que eu faço parte, em Espiritualidade e Saúde. E aí vou apresentar rapidamente para vocês a revisão sistemática que eu fiz, né? Vou apresentar os resultados apenas de pacientes por conta do tempo, né? Mas se vocês quiserem, esse é um artigo que ele é de livre acesso, né? Vocês conseguem achar na internet, baixar gratuitamente. E a ideia foi fazer uma revisão de escopo com uma revisão sistemática por métodos mistos, né? E qual era a ideia? A revisão de escopo eu queria identificar qual é a literatura atual sobre experiência final de vida. Né? O que a gente tem de produzido sobre isso? A maior parte da literatura encontrada, gente, 42% mais ou menos, foi de revisões de literatura. Não foram estudos empíricos, estudos primários, originais, com participantes. Né? Esse estava em 37% mais ou menos. E qual foi a ideia da
revisão sistemática com métodos mistos. Primeiro, qual é a prevalência de experiência de final de vida encontrada na literatura? O impacto dessas experiências sobre o processo de morrer e, especialmente, né, os estudos qualitativos e a parte qualitativa dos estudos mistos, quais são as percepções e explicações de pacientes, familiares e profissionais de saúde sobre essas experiências? Todos os estudos foram avaliados na sua qualidade metodológica. E estudos com uma qualidade metodológica ruim foram retirados, eles não foram analisados, né? Por conta de uma grande diversidade de contextos de pesquisa, de instrumentos utilizados, de participantes, de métodos diferentes, a gente não conseguiu fazer uma meta-análise da revisão sistemática, a gente acabou fazendo uma síntese narrativa, porque não podia fazer, e os dados qualitativos, a gente utilizou os dados da meta-agregação. Hoje eu não vou trazer os resultados qualitativos de pacientes por conta do tempo, mas vocês podem acessar o artigo, que vai estar tudo lá. E aí vocês me perguntam, poxa, Thaís, tem muitos estudos com pacientes, infelizmente ainda não. Essa coleta, a minha revisão foi feita, a gente olhou as bases de dados até outubro de 2021 e nós encontramos apenas 11 artigos publicados, 11 pesquisas realizadas diretamente com os pacientes em final de vida. 9 estudos com familiares e 15 estudos com profissionais de saúde. Então, dos 36 artigos que foram encontrados, referentes a 35 estudos, né, vocês podem ver que quase 70% deles eram feitos com profissionais de saúde e familiares. Aí você vai perguntar, mas Thaís, por quê? Por que não entrevista exatamente quem vive as experiências? Porque, gente, é muito difícil entrevistar pacientes em final de vida. Primeiro que é uma população vulnerável, os comitês de ética em pesquisa realmente têm uma cobrança extrema em fazer isso. Segundo, porque os pacientes, eles oscilam o estado de consciência muito rapidamente. Então, às vezes, você entrevistou um paciente hoje, amanhã ele já está comatoso, ele já está em delírio, ou alterou esse estado e você não consegue mais. Então, é realmente desafiador, mas é uma área de pesquisa que tem crescido, né? E especialmente nos anos de 2021, 2022, a gente teve o maior pico de produção acadêmica sobre esse tema. Então, da evidência quantitativa, né, desses 11 estudos, a gente encontrou uma prevalência de experiência de final de vida de 50% a 90% dos pacientes referindo pelo menos uma experiência ao longo do processo de morrer. Como eu disse a vocês, as experiências mais frequentes, mais prevalentes são as visões e sonhos com parentes e amigos falecidos, geralmente com um tema de viagem, de preparação para uma jornada final. E, de forma geral, o impacto foi majoritariamente positivo, especialmente quando o paciente pôde assimilar a experiência, compartilhar a experiência com um profissional de saúde, discutir a experiência com esse profissional, entender o que estava acontecendo com ele. E também com crescimento, trazendo crescimento pós-traumático, né? E é interessante porque a gente acha que a morte é apenas um momento de perda, um momento de dificuldades, e os estudos parecem, né, algumas evidências têm apontado para ser um momento de muito crescimento emocional e espiritual também. Aí eu pergunto a vocês, né, diante de uma prevalência de quase metade dos pacientes de final de vida, variando de quase metade a 90%, será que essas experiências são tão anômalas assim? São tão fora da norma? Não são comuns? Né? Acho que a gente precisa rever um pouco isso. Eu entendo, né, que a gente chama de experiências anômalas na ciência, porque elas vão, como é que eu posso dizer, elas vão na contramão, né, de uma percepção mais materialista da consciência, da mente como produto do cérebro, mas a gente não pode chamar de anômalo algo que tem uma prevalência de 50% a 90%. Então, eu convido vocês, né, quero que a gente converse um pouco sobre isso no momento da discussão, quero escutar a opinião de vocês sobre isso. Então, gente, vou trazer alguns estudos, né? Esse estudo foi um estudo feito foi o primeiro estudo feito com pacientes no mundo. Ele foi publicado em 2014, foi feito lá no Hospice and Palliative Care em Buffalo, que eu tive, né, o prazer de passar 6 meses lá nos Estados Unidos com eles, no doutorado de sanduíche. Foi um estudo com 59 pacientes, foi um estudo quantitativo e qualitativo, um estudo misto, que acompanhou os pacientes desde a entrada na pesquisa até o momento da morte. E nesse estudo, eles encontraram uma prevalência de 88,1% de pacientes relatando pelo menos um sonho ou uma visão no final da vida.
quase metade dessas experiências eram com amigos e parentes falecidos. E pensem, mais de 60% das experiências foram consideradas confortantes ou extremamente confortantes, né? Como eu disse, em média 18% são angustiantes, mas se elaboradas, geralmente trazem um significado para essa pessoa. E o que foi interessante desse estudo, né? Eles avaliaram a taxa média de conforto que era relacionada a sonhos e visões apenas com pessoas falecidas, a sonhos e visões com pessoas falecidas e pessoas vivas, e a sonhos e visões apenas com pessoas vivas. Olha que interessante. Os sonhos e visões com pessoas falecidas encontraram a maior taxa média de conforto do que os demais sonhos aqui que eu trouxe para vocês. Então, é bem interessante do como esse conteúdo de contato com pessoas que já faleceram está mais conectado com o conforto em pacientes em final de vida. Aí vocês podem dizer, não, mas isso acontece, gente, porque, de alguma forma, essas pessoas tinham crença em vida após a morte, tinham crenças em reencarnação, né? E aí, por conta disso, elas ficaram felizes, entre aspas, quando receberam a visita de um ente querido falecido. Só que esses estudos, a maioria deles não encontraram associação entre as crenças espirituais e religiosas dos pacientes e a ocorrência das experiências, né? Elas não são preditoras das experiências. E segundo ponto, a gente também pode pensar por outro viés. Se eu não quero morrer, se eu tenho medo de morrer e eu começo a ver gente falecida, a chance maior de que eu ficasse extremamente angustiado, né? Porque isso é como se fosse, entre aspas, uma comprovação de que eu estou morrendo, né? E morrer não é fácil, é um momento desafiador para todos nós. Esse outro estudo também, né, um estudo que avalia, foi também feito pelo grupo lá em 2019, de Buffalo, eles compararam 2 grupos de pacientes, gente, de hospice. 35 pacientes tiveram sonhos e visões, 35 pacientes não tiveram. E aí eles aplicaram uma escala de crescimento pós-traumático. Crescimento pós-traumático, gente, para quem não sabe, é a possibilidade da pessoa ter crescimento, amadurecimento emocional e espiritual em diversas dimensões internas, pessoais, de consciência, após a vivência de um momento extremamente difícil ou traumático, né? Então, esse estudo conjecturou que a morte pode ser um momento traumático, né? Porque é um momento de separação, é um momento de finalização de um ciclo de vida. E eles foram ver, será que esses sonhos e visões servem como mediadores do crescimento pós-traumático? Será que pessoas que têm experiências de conteúdo transcendente espiritual, elas têm maior crescimento nesse momento? E apesar de ser um estudo transversal, né, gente, que não é longitudinal, não controlou variáveis confundidoras, mas apesar disso, essas evidências apontam que pacientes que tiveram sonhos e visões tiveram pontuações mais altas em todas as subescalas do inventário de crescimento pós-traumático, inclusive no crescimento pós-traumático geral, especialmente nas subescalas de força pessoal, mudança espiritual e o crescimento pós-traumático geral. Então, é interessante esse estudo, a gente vai fazer um estudo longitudinal para entender isso melhor, né? Para controlar variáveis confundidoras, mas pacientes que vivenciaram os sonhos e visões parecem poder obter novos insights, compreensão, né? Desafiando a nossa ideia de que a morte é apenas um momento de perdas, né? Porque parece que os pacientes crescem quando vivenciam essas experiências. E aí, gente, eu quero trazer para vocês aqui um spoiler, né? A gente escreveu um artigo, eu e o Christoph Kerr e a Kate Levy, lá do Buffalo, e a gente submeteu, esse artigo ainda não foi publicado, né? Ainda está lá, sendo avaliado pelos revisores, em que a gente avaliou experiências de pacientes, de final de vida de pacientes, que são basicamente os sonhos e visões de lei de morte e a lucidez terminal, né? Que eles vivenciam, e avaliou as implicações dessas experiências para os pacientes, para a questão mente-cérebro, para a gente tentar entender se a mente pode sobreviver à morte do corpo físico, se ela existe dependendo do cérebro. Nós encontramos 6 estudos de lucidez terminal na minha revisão de literatura, que foi uma revisão de escopo, né, que seguiu toda a metodologia para fazer a revisão. E é interessante que vocês podem ver que nesses estudos, a gente tem, no último estudo aí, Roers et al., de 2024, é um estudo que foi feito com crianças e adolescentes. Tem uma criança de 19 meses, uma de 3 anos e a outra de 12 anos.
E, né, no estudo do Batanaí e Grace, eu nem sei como é que fala o nome desse autor, de 2021, né, que é o quarto estudo aí, tem uma variação de idade de 33 anos até 100 anos. Então, parece que essas experiências acontecem em pessoas de diferentes idades, né? Se vocês forem ver a situação da pessoa antes do episódio lúcido, vocês podem ver que essas pessoas tinham doenças completamente diferentes, mas de que forma geral, elas estavam em delírio, estavam severamente, né, sem conseguir falar, sem conseguir responder, com deteriorização física e cognitiva, com apetite diminuído, com dependência total para os cuidados, com fraqueza, letargia, incapazes de se comunicar. Durante a lucidez terminal, eles têm um aumento da lucidez, eles estão mais alertas, têm mais energia, a fala é fluente e articulada, as habilidades mentais e as memórias ficam normais, volta a ter vontade de comer, né? Inclusive pedir comidas que eles mais gostavam, e resolvem, né, questões aí que não foram acabadas, pendências. É interessante que o episódio tem uma duração de até 30 minutos, até mais que 48 horas, né? Na verdade, até 4 dias aí, é uma variação de 30 minutos até 4 dias das experiências. E, de forma geral, uma variação também do tempo da experiência até a morte, né? De meia hora, a pessoa teve um episódio lúcido, morre meia hora depois, até 216 horas. O interessante é que esses estudos fizeram algumas análises e perceberam que as características sociodemográficas e as crenças dos pacientes não serviam para predizer a lucidez terminal, dizer quem ia ter lucidez terminal e quem não ia. Da mesma forma, as doses de medicações que foram usadas eram doses que estavam dentro de uma gama clínica aceitável, ou seja, o que era usado no cotidiano, e provavelmente não foram as responsáveis pelo episódio de lucidez, tá? E aí vou trazer para vocês um pouquinho a minha pesquisa de doutorado. Então, na verdade, a minha pesquisa de doutorado é a primeira investigação dessa experiência final de vida no Brasil com familiares e pacientes, né? Foi um estudo multicêntrico que aconteceu em 3 unidades de cuidados paliativos no Brasil, em Pelotas, em São Paulo, capital, lá no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital de Amor de Barretos. Foi um estudo prospectivo, longitudinal, com várias medidas, né, coleta de dados, que foi realizado com pacientes, familiares e profissionais de saúde ao mesmo tempo. Né? A gente conseguiu uma amostra robusta, eu entrevistei 85 pacientes, 83 familiares, 84 profissionais de saúde. E a gente avançou numa lacuna importante na área, que é, a gente usou uma escala padrão ouro, validada, numa população de pessoas em cuidados paliativos para avaliar delírio, que é a Confusion Access Method. Então, antes de entrevistar os pacientes, eu já estava aplicando a CAM, é uma escala observacional em que você avalia condições clínicas, são 9 tópicos diferentes, né? Então, alterações de pensamento, de atenção, se tem alterações sensoperceptivas, alterações do ciclo sono-vigília. Então, eu entrevistava o paciente, mas eu estava ciente se ele tinha delírio ou não. Da mesma forma, o primeiro estudo que utilizou uma escala validada para avaliar a qualidade de morte, a QODD, Quality of Death and Die Questionnaire, né? Que é uma escala que foi aplicada dos familiares entre 1 mês e 3 meses após a morte dos seus entes queridos, e a gente associou, né, a gente vai associar pacientes que tiveram sonhos e visões, tiveram melhor resultado, melhores scores nessa escala de qualidade de morte, porque qualidade de morte é um conceito, gente, que tem 6 dimensões, e essa escala avalia isso, já foi validada no Brasil pelo grupo de Barretos. E aí, só para trazer um pouquinho para vocês, né? A gente encontrou uma prevalência bem menor do que é nos estudos. Vocês viram que a prevalência variou de 50% a 90% com pacientes, né? No nosso estudo, nós encontramos uma prevalência de 34%. A gente tem algumas hipóteses para isso, porque foi um estudo multicêntrico, né? Então, eu viajei, eu estava sozinha coletando dados em meio a uma pandemia, e eu viajei para diferentes lugares, e o máximo que eu fiquei em um lugar para coletar dados foram 90 dias. Enquanto aquele estudo com o Christoph Kerr fez coleta de dados durante 1 ano e meio, só para vocês entenderem. Então, alguns pacientes, né, quase 40% deles eu não consegui acompanhar até o momento da morte, que é quando as experiências têm a maior prevalência. Elas costumam acontecer especialmente na semana anterior à morte ou nos dias anteriores à morte.
né? Então, a gente teve uma prevalência de pacientes que não tiveram sonhos, de 27%, né? Essa primeira coluna aí. Pacientes que tiveram sonhos, mas que não tinham conteúdo transcendente espiritual, que não tinham a realidade, né? Não foram vivenciados como mais reais do que reais, e não tinham significado subjetivo para a pessoa. Quando eu falo significado subjetivo, gente, eu não estou dizendo que tem que ser prazeroso necessariamente, mas não gerou transformação, que foi uma porcentagem de 38,8%. Tá? E a nossa ideia, a gente comparou esses grupos todos, mas eu vou passar rápido por isso aqui, para a gente poder, por conta do tempo, tá? Então, isso aqui é um fluxograma dos sonhos que está nessa produção aí do pessoal do Hospice, que ajudou a gente a diferenciar, né, esses sonhos. O que era um sonho regular, que eu, você, só sonhar com pessoas que estão morrendo significa que eu vou morrer? Não, gente. Existem características, né, fenomenológicas para a gente diferenciar os sonhos regulares de sonhos de final de vida. Primeiro que esses sonhos só acontecem com a pessoa que está morrendo, né, e também de sonhos de enlutamento, né, que alguns entes queridos ou familiares vivem, especialmente quando estão em luto antecipatório, tá? Eu não vou ler isso aqui para vocês, esse fluxograma, é mais para vocês saberem que existe, mas de alguma forma é levar em consideração aquelas 3 características, né? Então, se esses sonhos são mais reais do que reais, se os pacientes são capazes de lembrar desses sonhos com clareza e em detalhes, como se eles estivessem vivendo o sonho, não tivessem sonhado ou visto, tá? Se essas pessoas, de alguma forma, o sonho trouxe um significado subjetivo para elas também, tá certo? Tanto é que quando ele coloca aqui, se o sonho não foi significativo, talvez você tenha tido um sonho de final de vida, né? E o significado pode ser encontrado depois. Falar sobre isso pode ajudar. Aí entra o nosso papel enquanto profissional de saúde, de perguntar aos nossos pacientes sobre essas experiências, né? E aí eu vou dividir com vocês um relato de uma paciente que eu entrevistei na minha pesquisa, né? Ela sonhou com o filho de uma sobrinha que ainda não nasceu. E aí eu vou pedir que vocês fiquem atentos às características que eu disse. Por que será que eu classifiquei essa experiência como final de vida? E não como um sonho regular, né? Ela dizia, eu vi ele de novo, correndo aqui dentro. Só que no que ele corria aqui dentro, era mais para chamar minha atenção. Ele estava aqui perto da mãe dele. É engraçado, né? Como parece, fisicamente até gestionalmente, né? Como ele parece com a Maria Madalena, nome fictício, tá, gente? Achei ele mais parecido com ela do que com o pai. Eu não sabia quem era, ele tinha um cabelo lisinho. E ela disse, sim, essas experiências são reais, até porque é de uma pessoa que nem existe ainda. Talvez ela possa até existir, né? Mas ainda ela não existe. A Maria Madalena não tem filho ainda. E foi interessante, gente, que quando ela teve essa experiência, essa paciente tinha um tumor de colo de útero gravíssimo, com metástases por todo o períneo e peritônio, e ela estava em sangramento sem parar, né? Eles estavam usando uma série de medicações para tentar parar o sangramento, ela já estava anêmica, ela estava muito esquálida mesmo, né? E aí ela disse, para mim foi extremamente confortante, porque tem um tempo que eu estou muito sentida, sabe? Que não aparece nada de bom, e apareceu. O sentido desse sonho para mim é que eu acho que os 3 espaços, né? Eu estou sendo ajudada, entendeu? Tanto seja um espaço dos mortos, um espaço dos vivos e um espaço dos que já morreram. Né? Então, assim, se vocês perceberem, primeiro, não tem alteração de pensamento, ela relata a experiência com clareza, ela dá detalhes, parece fisicamente e gestionalmente, o cabelo lisinho, mais parecido com o pai, né? Ela traz que são experiências reais, e ela fala como se o menino estivesse correndo dentro do quarto do hospital, né? Não é uma coisa, não, eu estava variando e vi coisas. Foi confortante para ele e teve um significado. Ela estava sendo ajudada a entender, né, a transição aí entre o espaço dos mortos, dos vivos, toda essa troca e o espaço. Eu imagino que ela queria dizer o espaço dos que ainda não vieram, mas ela disse dos que já morreram, então a gente faz a transcrição literal, né? E eu acho interessante esse relato, porque às vezes a gente acha que a pessoa que está morrendo não tem nada o que dizer, né? E às vezes uma simples pergunta, você está tendo sonhos, visões, ou alguma experiência diferente da usual que tenha sentido para você, o que pode abrir, o que pode ajudar essa pessoa nesse momento, né? Então, rapidamente, né, só para vocês verem,
Quanto tempo eu ainda tenho, Maurício? Agora são 21h03, eu acho que mais uns 5 minutinhos, porque nós começamos um pouco mais tarde, né? Fique à Tá, vontade. acho que eu consigo terminar. Então tá. Então, quando a gente foi comparar, gente, aqui são resultados já da minha pesquisa doutoral. Quando a gente comparou os sonhos regulares sem experiência de final de vida e os sonhos com experiência de final de vida, a gente percebeu, né? A gente não teve nenhuma associação entre essas características dos sonhos, de estar dormindo ou acordado, quem que está vendo, parecendo real para você, se lembra da experiência ou não, se foi confortante ou angustiante. A única coisa que a gente encontrou associação foi com ter experiência de final de vida, aqui o zerinho aí em negrito, com o asterisco, isso é o P-valor, né, que é o nível de significância, com ter experiências com amigos, parentes ou animais de estimação falecidos. Então, parece que esse contato, né, com quem já se foi, de alguma forma, seja ele real ou não, é o que prediz ou que se correlaciona ou se associa positivamente com ter experiência final de vida, tá? As demais, se o estado emocional, o nível de conforto ou não, não é. Mas olha como é interessante aqui, né? Então, a maior parte das experiências foram vivenciadas com a pessoa dormindo. A maior parte delas foi com pessoas falecidas também, né? De experiência final de vida. 80% dos pacientes disseram que as experiências eram reais para eles, né? Mais de quase 86% de que lembravam das experiências um pouco ou vividamente. E quase, a gente teve uma prevalência bem menor de experiências confortantes, tá, gente? A gente teve quase aí 34%, enquanto no estudo do Christoph Kerr foi 60%, né? E assim, para mim foi muito desafiador fazer a pesquisa, porque os familiares às vezes não queriam deixar eu entrar no quarto, os pacientes não queriam falar sobre morte, eu não podia nem falar sobre isso. Então, a gente está hipotetizando que isso tem a ver com o tabu da morte no Brasil, né? As sociedades latinas não falam sobre morte, não falam sobre finitude. E lembrar que a gente estava no momento da pandemia, né? E eu não sei o quanto que isso interferiu. Né? Eu fico imaginando que a pessoa pode ter pensado, eu não morri de Covid, né? E vou morrer de outra coisa. Não sei, a gente vai precisar estudar isso melhor e tentar entender, né, as influências que tiveram sobre os meus dados. Então, né, quero fechar aqui pensando, né, quais são as implicações dos sonhos e visões de final de vida para o problema mente-cérebro. Né, o problema mente-cérebro a consciência existe independente do cérebro? Então é interessante que os sonhos e visões, gente, trazem um paradoxo no processo de morrer. Como é que eu tenho uma mente aguçada, elevada, atenta, alerta, com um corpo e um cérebro que está deteriorando, que está morrendo, né? Se a mente é produto do cérebro. E aí o Christoph Kerr, nesse texto, experiências, né, da pessoa que está morrendo, evidências para a sobrevivência da consciência humana, que ganhou um prêmio, né, Ai, como é o nome da fundação? Peraí, daqui a pouco eu lembro. Né, que foi um prêmio que ganhou. Ele traz, mesmo no fim da vida, os pacientes apresentam mudanças em pensamento, memórias, sentimentos, sensações e ambientes. Eles alteram seu estado de consciência, de vigília e de conexão, sugerindo que um cérebro que falha não necessariamente implica em uma mente que falha. Né? E ele traz também uma reflexão que eu acho bem importante. Os sonhos e visões de final de vida são vividos em crianças, tem relatos em crianças, tem relatos em pessoas com deficiências cognitivas, com Alzheimer, ou pessoas com retardo mental, ou com doenças, né, com a paralisia cerebral, que eles acompanham uma série de pessoas lá no hospice, e eles falam, né? Como é que uma criança que não tem total entendimento sobre morte ou morrer, a gente já sabe, né, que uma criança só vai ter noção da irreversibilidade da morte a partir dos 7 anos de idade, que a gente vai e não volta mais, vive experiências com essa complexidade. Como é que pessoas com deficiências cognitivas ou Alzheimer do desenvolvimento também vivem experiências, né, de uma consciência vibrante, apesar da doença, apesar de um cérebro danificado? Né? Então, isso levanta questões de se a consciência não é apenas inerente, mas é vibrante, dependente da idade, anos de existência física e status cognitivos antes da morte. Então, ele traz uma coisa que eu acho muito importante, gente, embora cientificamente inexplorado,
com o escrutínio necessário. Então, a gente precisa de pesquisas mais robustas, a gente precisa estudar mais sobre isso. O processo de morte desperta interesse na possibilidade da conectividade entre e através das vidas, tanto de pessoas vivas quanto de pessoas mortas. E aí você pode pensar, não, Thaís, isso é besteira, ninguém está estudando. Isso aqui é uma matéria, né, no The Guardian, que foi publicada em 23 de fevereiro de 2021, e o título da matéria é As nuvens clarearam. O que a lucidez terminal nos ensina sobre a morte, sobre a vida, sobre a morte e sobre a demência. Aí ele fala, logo antes, né, da avó de Alex Godfrey morrer de demência, ela voltou à lucidez e retomou e começou a contar para eles histórias da sua juventude. Poderia momentos como esse nos ensinar mais sobre como os nossos cérebros trabalham? E aí eu vou trazer essa imagem desse artigo de vocês que foi publicado na Nature, né, que é uma revista de alto impacto, uma revista super importante no mundo científico e acadêmico, mostrando o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Né? O cérebro normal é esse marronzinho, o cérebro com Alzheimer é esse mais vermelhinho, terra. Então vocês podem ver, né, que você tem diminuição de área cerebral, você tem uma diminuição importante do hipocampo, né, que é uma área que é crucial para a memória. Ui, desculpa, vamos voltar aqui. Acabei puxando. Crucial para a memória. E a gente tem a nível celular, né, a nível mais microscópico, alterações mesmo estruturais, neurofibrilações, placa de amiloide B, né? Então, como é que uma pessoa com demência volta a ter memória se a região que é considerada a principal responsável pela memória, ela está bem danificada, né? E por isso, aí eu vou trazendo mais uma referência aí do Alexander Bastiani, eu não sei como é que fala esse nome, gente, que ele fala no livro Fronteira, Lucidez Terminal e a Fronteira entre a Vida e a Morte. Né? E ele e o Michael Nunn trazem. Essas experiências geram perguntas, a lucidez terminal gera perguntas sobre nossos modelos atualmente predominantes da mente e da sua relação com a estrutura anatômica fina do cérebro, bem como nossos conceitos atuais de funcionamento cerebral, porque é difícil explicar essas experiências como produto do cérebro se o cérebro está danificado ou deteriorado. Esse é o Michael Nunn, só para vocês verem o rostinho dele, é um dos principais pesquisadores hoje no mundo sobre lucidez terminal. E aí a gente pode se perguntar, ai, Thaís, mas a gente já sabe, a gente tem evidências suficientes de que a consciência é produto do cérebro. Isso aqui, gente, são 2 sessões especiais da revista científica Science, que foi publicada em 2005, mas continua atual. É uma sessão especial chamada O que Nós Não Sabemos. Então, nós não sabemos quais são as bases biológicas da consciência, a gente não sabe como as memórias elas são armazenadas e elas são... como a gente traz, né? Então, o que a gente não sabe? Como que a memória é codificada? Como a gente recupera a memória? Onde no cérebro a memória de longo prazo é armazenada? A gente não sabe como a consciência, que é algo imaterial, surge a partir de uma rede de neurônios. A gente tem estudos de ressonância magnética funcional, estudos que associam uma experiência com uma região do cérebro. Correlaciona, mas não significa que essa região do cérebro gera experiência, né? Então, não há consenso ainda também sobre a natureza e a extensão dos mapeamentos das funções cognitivas no cérebro. Ou seja, a área occipital é responsável por eu enxergar, né? A área frontotemporal pelo controle de impulsos. É verdade, mas existem outras áreas no cérebro que fazem a mesma função. Então, nesse artigo aí, com esse DOI, gente, vou falar bem rapidinho aqui por conta do meu tempo, ele demonstra, na verdade, que hoje as evidências científicas confrontam a ideia de que existe um lugar no cérebro que faz isso, né? Então, por exemplo, o conceito de reutilização neural traz que a gente já sabe que uma região cortical no cérebro participa de várias funções cognitivas diferentes, né? Então, como é que eu explico isso? O conceito de degeneração neural diz que diferentes tipos de estruturas cerebrais desempenham uma mesma função. E isso pode variar entre indivíduos, interindividualmente, e dentro dos próprios indivíduos. Então, por exemplo, diferentes indivíduos podem desempenhar a mesma função cognitiva usando diferentes áreas cerebrais. Né? Isso seria interindividual. Intraindividual, um indivíduo pode executar uma função cognitiva usando diferentes estruturas neurais, em diferentes contextos, em circunstâncias diferentes. Né? Se eu digo que a consciência é produto do cérebro, como é que a gente explica essa variação toda?
E o contextualismo, né? Estruturas neurais executam funções radicalmente diferentes em contextos diferentes. Então, hoje a gente já tem a noção de rede. O cérebro funciona em rede, com diversas áreas diferentes conectadas para fazer uma mesma função cognitiva. Então, na verdade, gente, a gente não sabe ainda, né, como é que as nossas emoções, o nosso senso de eu, a qualia, que é uma dimensão da consciência, a gente chama de consciência fenomenal, surge do cérebro. Isso ainda não é sabido pela ciência. Quem diz que sabe está mentindo, né? Isso não existe. E aí a gente, estou fechando já, né? A gente tem boas evidências de que existem também, gente, outras experiências que desafiam não só as experiências no final da vida, mas desafiam a ideia de que a consciência é limitada às estruturas cerebrais. Então, a gente tem a visão remota, que é a percepção de objetos ou eventos distantes sem usar os 5 sentidos. Tem a precognição, que é a capacidade de perceber ou de prever antecipadamente eventos futuros, ou retrocognição, de perceber e acessar eventos passados. A experiência de quase morte com âncoras temporais, Maurício aí é cardiologista, né? É uma experiência padrão ouros, quando ela traz relatos de eventos verídicos que ocorreram exatamente no momento que a pessoa estava clinicamente morta, numa parada cardíaca, né? A gente sabe que depois de 17 segundos, né, de uma parada cardíaca, o cérebro também fica flat, né? Fica plano, ele para. Então, como explicar essas experiências, né? E aí você pode me perguntar, Thaís, quais seriam os possíveis mecanismos? Se realmente a consciência não for produto do cérebro, né? E ela puder existir conforme as evidências aí estão trazendo, como é que isso aconteceria? A gente não sabe exatamente, né? Então, como é que estado diferenciado, estruturado de consciência, com conteúdo transcendente, pode se manifestar, ainda mais aí na esteira do declínio físico no final da vida? Por que essas experiências não acontecem dessa forma em pessoas saudáveis, né? A gente pode utilizar o William James, né, que é um grande psicólogo, né, americano, que escreveu As Variedades da Experiência Religiosa, que ele traz a hipótese do cérebro como um filtro, né? Então, o cérebro, ele filtra as experiências da consciência, e muitas vezes, para a gente poder viver na vida, a gente precisa focar, colocar a nossa atenção, operacionalizar, dirigir, escovar os dentes, apresentar aqui. Se eu ficasse com a minha consciência permeável a receber informações, né, a gente não conseguiria trabalhar, viver e exercer. Né? E aí a gente pode, né, esse artigo da Explore, que foi da Marjorie Lacotte, ela traz, né, talvez o processo de morrer, gente, possa de alguma forma reduzir ou eliminar alguns filtros cerebrais conhecidos, que em inglês é chamado Default Mode Network, que é a forma como o cérebro funciona, ou a rede de modo padrão, né? Então, se ele pode, de alguma forma, reduzir o papel do hemisfério, as redes do hemisfério esquerdo, do lóbulo parietal superior, posterior do cérebro, do tálamo, da alça tálamo-cortical. E aí isso pode facilitar, né, o contato ou a expressão de conteúdos transcendentes, ou de uma mente elevada em um cérebro danificado. E aí você pode falar, poxa, Thaís, mas será? Olha, gente, esse é o livro do meu orientador, né, Ciência da Vida Após a Morte. Quando a gente junta as evidências de experiências de final de vida, de experiências de quase morte, de estudos sobre mediunidade, alguns controlados, duplos cegos, né, de experimentos, estudos de supostas memórias de vidas passadas, quando a gente converge todo esse conjunto de experiências, isso leva a gente a trazer a hipótese da sobrevivência da consciência à morte do corpo físico como uma hipótese extremamente plausível, tá? Então, para finalizar, na verdade, os experiências de final de vida não são fenômenos isolados, né? No sentido de que ver pessoas que faleceram, isso não é vivenciado somente no final da vida. A gente tem relatos de aparições e experiências de quase morte, né? A gente tem relatos de aparições em médiums, pessoas que referem ser médios saudáveis e despertas, que referem ver pessoas que já faleceram, escutar pessoas que já faleceram. E trazer que essas experiências espirituais, gente, elas sugerem um aspecto imaterial do ser, que ocorre em diferentes idades ao longo da vida humana, e que tem relatos em diferentes, desde que o ser humano é ser humano, né? Então, o que eu estou trazendo aqui, gente, não é dizer que tal hipótese é melhor, que tal hipótese é correta, ou que a ciência provou, não é isso. É trazer que a gente precisa fazer mais pesquisas empíricas sobre o processo de morrer e para que a gente possa desenvolver teorias menos reducionistas da mente, né?
que a gente precisa considerar tanto as perspectivas não materialistas, né, quanto as perspectivas materialistas. Então aqui, quem quiser aprender mais, tem meus vídeos na TV NUPES, tá, sobre essas experiências. Tem também o site, né, na verdade, do professor Christoph Kerr, da pesquisa, onde tem vários pacientes falando sobre a experiência final de vida. E um spoiler aqui, hoje quase que eu submeti no comitê de ética um treinamento que nós fizemos, fruto do meu doutorado de sanduíche, em que a gente vai treinar online profissionais que trabalham com pessoas em final de vida para manejar as visões e sonhos de final de vida. Tem simulações, tem vídeos de pacientes, tem treinamento, né? Vai ter um teste antes do treinamento para ver o nível de conhecimento profissional, logo imediatamente após o treinamento e 2 meses depois para a gente avaliar a retenção do conhecimento. Então, essa é uma pesquisa do meu coração, porque eu acho que é muito importante treinar profissionais de saúde. Então, gente, usando, né, o professor Alexander e o professor Frank Santana, vivemos um momento emocionante. Se reconhecermos humildemente nosso conhecimento muito limitado sobre a consciência e, ao mesmo tempo, enfrentarmos o problema mente-cérebro com ousadia, rigor e criatividade, nós, como seres humanos, podemos marchar para uma compreensão muito mais profunda da nossa própria natureza. Este é, sem dúvida, um empreendimento difícil e desafiador. No entanto, é definitivamente um caminho que vale a pena trilhar. Então, eu quero agradecer aos pacientes que me deram esses presentes, familiares, a todas as instituições responsáveis que me ajudaram a concretizar minha pesquisa, a minha equipe de pesquisa e a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.